amigos, tudo bem? Prazer. Mais uma vez estamos aqui de volta, trazendo uma mensagem da Bíblia, uma consideração bíblica a respeito de alguns assuntos que são de séria preocupação. Na verdade, tudo aquilo que gravita em torno das Escrituras Sagradas, né, é de séria preocupação para nós. Deveria ser, né, pelo menos. Então, dando sequência na nossa série Perguntas Bíblicas Respondidas, nós temos aqui uma pergunta que eu não sei se você já fez ou se por algum motivo essa pergunta lhe interessa, mas é a seguinte: de quem é a prerrogativa, de quem é a responsabilidade, quem é que está autorizado pelas Escrituras a pregar o Evangelho, a pregar as boas novas do reino, a ensinar a outros a respeito de Jesus Cristo? Quem é que está autorizado a fazer isso? Será que é apenas uma religião que tem essa prerrogativa? É dela, né, o monopólio do ensino da Bíblia? É de uma seita? É de um grupo de pessoas? É de uma pessoa só? É dos clérigos essa responsabilidade? É dos pastores essa responsabilidade de ensinar sobre a Bíblia? Ou é só deles? Será que é só do padre, por exemplo? É só do Papa? Ou é de todos aqueles que aprendem da Bíblia alguma coisa e querem compartilhar com outros? Será que é assim? O que a Bíblia diz sobre isso? Então, nós vamos analisar alguns textos bíblicos e talvez alguns dogmas, alguns tabus, né, algumas dessas doutrinas exclusivistas vão cair por terra. Mas você vai analisar, junto com a sua Bíblia, à medida que nós formos considerando os textos bíblicos. Porque, vez por outra, pelo menos eu escuto, e tenho escutado muito, alguns dizerem: olha, para pregar, quem tem que pregar as boas novas, ou quem tem que pregar o Evangelho, é o grupo fulano. Só o grupo tal é que pode ensinar a Bíblia. E você não pode fazer isso separadamente. Se você fizer isso, você está fazendo errado. É assim que alguns entendem, né? Tem aqueles conceitos exclusivistas de religiões fundamentalistas, de seitas de controle mental, que acham que só eles podem fazer ou ensinar a Bíblia, e qualquer outro que fizer isso vai estar fazendo errado, não tem valor a pregação desses. Outros acham que a pregação só tem que ser feita de uma forma. Ou é só na igreja, ou é nas praças, ou é nas esquinas, ou é de casa em casa, ou não pode ser na televisão, ou pode ser na televisão, ou só pode ser no rádio, ou não pode ser no rádio, não pode ser pela internet, ou pode ser pela internet. Outros acham que tem que ser por telefone, outros acham que tem que ser por carta, outros acham que pode ser desse jeito, de outro jeito não. Mas e a Bíblia? Diz o quê? Porque é a Bíblia que tem que ser a base do ensinamento. Concorda ou discorda? Ou é a ideia daqueles que lideram as religiões e seitas que, na verdade, deve ser o principal? É você que tem que analisar isso. Desmistificando. No Evangelho de Marcos, nós encontramos uma passagem onde um dos discípulos de Jesus chega até Jesus e diz o seguinte: veja na sua Bíblia, Marcos capítulo 9, versículo 38 em diante. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não nos seguia. Será que Jesus disse: ora, se ele não está seguindo o nosso grupo, então ele não pode fazer nada em meu nome? Para fazer alguma coisa em meu nome e ser aprovado pelo meu Pai, ele tem que estar junto com este grupo. Fora deste grupo, ele não pode fazer absolutamente nada que vai estar errado. Será que Jesus disse isso? 39. Marcos 9, 39. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça um milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Então, se alguém está ensinando o Evangelho e não é contra o seu ministério, será que você tem que tacar pedra naquela pessoa, naquele grupo? Seitas fundamentalistas que querem monopolizar, que acham que eles são os únicos que podem ensinar a Bíblia, pensam desta forma e criticam os outros pelo ministério que eles tentam fazer. Talvez não seja da mesma forma,
têm maneiras de se expressar diferentes, usam recursos diferentes, mas o objetivo é qual? Não é disseminar o Evangelho? Não é levar a mensagem a respeito da Bíblia? Não é isso que nós devemos levar em consideração? Analise você. Mas isso foi o que Jesus falou. Jesus não fez questão de que aquele homem estivesse no seu grupo. Desde que ele estivesse falando sobre Jesus também, era aceitável para ele. Encontramos também em Mateus 24:14, quando Jesus disse assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja que Jesus disse que o evangelho deveria ser pregado em todo o mundo, mas ele não disse como isso ia ser feito. Ele não disse que isso era proibido ser feito isso pelo YouTube, por exemplo. Jesus não disse que isso era proibido ser feito por um canal da internet, por um site. Jesus não disse que isso era proibido ser feito através de livros, através de revistas, de panfletos, através da rádio, através da televisão. Jesus não disse que era proibido. Ele disse que isto seria feito no mundo todo. Como isto seria feito não era o importante. O importante é que seria feito. Concorda ou discorda? Analise você. Encontramos também em Atos capítulo 1, versículo 8, as palavras do nosso mestre, nosso rei Jesus Cristo, onde ele diz assim, João 1, versículo 8, mas vocês receberão poder. Quem é que ia receber o poder? Neste momento em que Jesus disse isso, estavam seus apóstolos, os 11 fiéis, né? Judas Iscariotes não estava nesse momento, e também outros discípulos. Segundo o apóstolo Paulo escreveu nas cartas aos Coríntios, ele disse que deveria ter cerca de uns 500. Jesus disse que eles receberiam poder. E sobre eles desceria o Espírito Santo. E eles seriam testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, ou em toda a terra habitada. Nós aqui temos uma questão. Ou essas palavras de Jesus só se aplicam àquelas pessoas que ouviram ele falar isso diretamente, ou se aplica a todo mundo, a todos os que querem seguir a Jesus e difundir o Evangelho. Porque o líder de uma religião A ou de uma religião B pode dizer, essas palavras aqui só se aplicam a mim, só se aplicam ao nosso clero, e não a nenhum mais. Qualquer seita religiosa pode dizer isso, pode arrogar para si, né? Pode se arvorar como detentor desta mensagem de Jesus e discriminar todos os outros como se eles não fossem aptos para fazer o que Jesus falou aqui. Mas e você? O que pensa? Será que todos os discípulos de Jesus então poderiam receber o poder do Espírito Santo para falar de Jesus em toda a terra habitada? Ou isso é prerrogativa apenas de um pequeno grupo? Ou apenas de um clero especial? De um grupo de pastores? Ou de um grupo de padres? Ou do Papa? Analise você a base desse texto. 1 Coríntios 9, versículo 16, o apóstolo Paulo disse assim, se anuncio o Evangelho, o apóstolo Paulo não estava aqui nessa ocasião, em Atos 1:8. Ele só recebeu a designação bem depois, citado lá em Atos capítulo 9, quando ele estava indo para Damasco perseguindo os cristãos. Mas ele diz assim, se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, me é imposta esta responsabilidade. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Você também pensa assim? Ai de mim se eu não falar sobre Jesus, sobre as boas novas do reino. Essa responsabilidade de ensinar as boas novas do reino é só de um grupo de pessoas ou é de todos os seguidores de Jesus? É você que decide quem é seguidor de Jesus? É o líder de uma seita religiosa, de uma religião que decide quem é seguidor de Jesus e quem não é? Ou é o próprio Jesus? E enquanto ele não determina e bate o martelo, todos nós que queremos ser seguidores de Jesus, podemos ou não difundir o Evangelho em toda a terra habitada. Analise, medite nisso. Jesus, no Sermão do Monte, falando para multidões, muitos dos quais depois o abandonaram, mas ele falou para eles o seguinte, Mateus capítulo 5, do 13 em diante. Vocês são o sal da terra. Essas palavras se aplicam a você? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou se perder a sua salinidade, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Você quer ser essa luz para o mundo?
iluminando com as boas novas do Evangelho, por meio do Evangelho. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês. De vocês quem? Só dos 12 apóstolos? Só daquelas pessoas que viveram lá no primeiro século? Só do clero? Só dos pastores? Só dos presbíteros? Só dos padres? Só do Papa? Só de um grupo sectário que quer monopolizar a mensagem das boas novas e acha que só eles podem ensinar? Ou de todos os que querem seguir a Jesus? Brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, você conseguiu detectar a resposta à pergunta? De quem é a responsabilidade ou quem está autorizado, segundo a Bíblia, a pregar o Evangelho? É apenas de um grupo sectário? É apenas de uma seita de controle mental? É apenas de uma religião que acha que é a única verdadeira? É apenas de um grupo de pessoas? É apenas de dos pastores evangélicos ou de qualquer religião que seja? É apenas do padre, do Papa ou de todos os que são seguidores de Jesus? Fizemos então a nossa consideração de perguntas bíblicas respondidas e vimos textos que servem de base para a resposta. Você pode achar a resposta nesses textos bíblicos. Pesquise. Se ainda assim tiver dúvida, aplique o que Jesus disse em Lucas 11:13. Peça o Espírito Santo ao Pai e Ele dá a todos que pedirem. E Ele dá sabedoria de graça para todos nós. Tiago 1, versículos 5 e 6. Desde que peçamos com fé, em nada duvidando. E Ele vai nos ajudar a entender os caminhos que o nosso Deus Jeová quer nos fazer saber através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. E vamos abandonar doutrinas, tabus, fardos e pesos, regrinhas que são criadas por líderes humanos que querem ter o rebanho sob o seu poder. Ao invés disso, nós vamos ver apenas a Jesus como o nosso pastor principal e todas as outras pessoas simplesmente como nossos irmãos iguais. Porque é assim que nós somos. Todos somos irmãos e temos um só líder, que é Jesus. Foi um prazer considerar com vocês essa parte de perguntas bíblicas respondidas. Veja as outras da série, né? Nós temos outros vídeos de perguntas bíblicas respondidas. Atualmente temos mais de 20. Veja, confronte com a sua Bíblia, tire o proveito, compartilhe com outros essa mensagem. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, está sendo convidado a se inscrever agora, porque nós teremos muito mais palestras deliciosas para considerar a base das Escrituras Sagradas. Foi um prazer. Até os próximos vídeos.